a gente educa a criança insistindo. Eu lembro quando a Sônia começou a trabalhar com criança na igreja, o filho do pastor que tinha lá, ele era o demônio das crianças, o filho do pastor. Mas a Sônia foi educando ele. Educar, que eu falo assim, porque a gente é tão século que a gente tem vergonha de pedir uma criança para falar assim, agora você precisa calar a boca. A gente acha que isso é violento. Isso não é violento, isso é educação. E aí a Sônia foi levando o menino, mas o menino ele era um demônio, ele testava o limite da Sônia até o final. Ela foi levando. Quando a gente saiu de lá, o menino virou fã dela. Porque criança é criança, precisa ser educada, precisa entender que ela está na sociedade. Porque isso aqui, se isso aqui fosse uma roda de umbanda, as crianças iam ficar possuídas. As crianças, tem religiões aí que a criança faz é sexo no meio do culto com os adultos praticando. Né? Mas porque a gente tem essa individualização, né, da maternidade. A gente fez isso com os nossos 3 filhos. Ó, eu vou deixar o pastor te xingar. Aí quando a autoridade externa, eles ficavam nisso. É isso, sociedade é isso. Porque... Mas o segredo é ela aprender a não pensar. Caio. Ué, que é isso, Caio? Quer passar? Ele tá passando. Porque eles são crianças, eles não... Eu não sei ainda qual é o mecanismo que eles fazem para falar pra gente na falando. Cada vez fala assim, ó, agora não. Aí eu falando aqui pra ela, aí que ela aumenta a voz. O Caio também já tinha Protestando o limite. É porque em nenhum momento da vida dela é assim, lá onde a criança não tem voz. É um momento onde a criança não tem voz. Né? Tem gente que até pega aquela passagem das crianças para falar com Jesus assim, para falar, né, que os adultos interditaram as crianças. Mas aquilo ali é uma questão situacional. Para Jesus poder falar, ele ia precisar do silêncio das crianças. Né? Ali no caso era aquela coisa de fã. O que é o fã? Ai meu Deus, esse monte de gente abraçando Jesus, eu vi essas crianças. Não, as crianças também. Mas ali ele estava falando de um momento de cerimônia, de muito tempo, as crianças tinham que ficar caladas. Então tem essa coisa de... Quem fala muito sobre isso é a filósofa Hannah Arendt. Ela fala assim, olha, a gente não pode ter esse discurso conservador de que educar é você agredir a criança, mas a criança, ela, pelo próprio termo, ela é uma cria, ela precisa aprender. Ela precisa aprender, de maneira que às vezes é um pouco trágico para ela, mas precisa aprender. Ela está falando sobre os rumos que a educação toma em pensar assim, não, a gente não pode acreditar a criança de nada. Né? E aí ela, como uma boa judia, que sabe que é sobreviver ao nazismo, ao holocausto, ela fala assim, não. Uma coisa é a gente ter que sobreviver ao holocausto, outra coisa é que a criança ela precisa ser educada, ainda que isso pareça às vezes uma fila para o campo de concentração. E aí, por exemplo, o mecanismo que deu certo com nossos filhos é a gente falar que a gente ia deixar uma pessoa externa chamar a atenção dele, mas chamar a atenção. Bater essas coisas não. Porque aí você tem o outro lado lá do planeta, que a criança apanha com pau, né? Paulada, essas coisas assim. Mas... Então a questão não é a gente evitar... Eu acho que eu errei em relação a isso aos meus filhos. E não tem como consertar isso não. Eu acho que como eles eram crianças voluntariosas que não queriam ficar nesses lugares chatos de adultos, a gente ia visitar, deixava eles em casa, ia fazer alguma coisa, deixava com uma vizinha, ia orar com vocês aqui, eles ficavam dormindo lá no quarto. E eu acho que esse é um erro meu, para o qual não tem conserto. Né? Que, por outro lado, eu ficava recebendo no meu consultório os filhos de pastores, que o pai era daqueles que ia lá de madrugada orar com a mão na cabeça dos meninos. Pelo amor de Deus, meu pavor, meu pai tem que ir lá orar com a mão na minha cabeça de madrugada, que inferno. Aí você ficava assim, puxa, a gente não faz isso com nossos filhos. Aí eu fico assim, será que era pra gente ter feito? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu nem sei viver, eu sou um teórico, mas eu não sei, assim, eu não sou aquele cara do cafezinho, da mesa, que você bota lá uma lata de sardinha e sai conversando sobre futebol e não sei o quê. Também não sei se isso dá certo, porque, por exemplo, eu fico vendo filhas de pais que elas admiram. Elas caem em duas armadilhas. Ou elas têm um péssimo casamento, às vezes o seu casamento é por isso, você tem um pai que você admira muito, aí você casou com uma bosta. Vamos falar assim, bem teoricamente falando, eu sei que você ama. Talvez porque você é uma menina que amou muito o seu pai. E aí fica procurando em alguém essa figura que nunca vai existir.
Mas também eu vejo que às vezes uma filha que tem um pai maravilhoso, ela não consegue se casar com ninguém, porque o homem maravilhoso da vida dela é o pai dela. Então, você ser bom, você ser mal, o bom que eu falo do ponto de vista da sensorialidade. Ah, eu nunca tive um pai que conversasse comigo, talvez minhas filhas reclamar disso. O que eu fico chateado é assim, eu posso ser acusado de não ser um pai presente, mas ninguém pode falar que eu sou um pai mau. O que é o pai mau? É aquele pai que era presente e invasivo. Eu acho feio demais um pai ir na rua caçar briga com o namorado de filha, né? Um sargentão. Esse seu pai, pra mim, ele é um violador. Ele é um violador da filha, um violador da feminilidade dela. Mas esse, se você é um pai interventor, poxa, é a escolha dela, ela é adulta. Mas com certeza a meninice entra na hora, ai, meu pai e minha mãe, nem parece que não se importam comigo, eu tô aqui numa relação dependente, não falo nada. Mas eu sou entrona. A Sônia é entrona. Mas aí quando eles estão com raiva dela, eles jogam isso na cara dela. Fala mesmo. A gente faz péssima escolha porque você entra. Mas eu que não entro também, eles jogam na minha cara. Não tem solução não para isso. Eu espero que vocês sejam pais. Vocês vão ver o que é. Por mais que você guie, por mais que você fale, não vai ser nada daquilo que você queria. Mas é verdade. É isso que eu tô falando, porque tem os Porque mecanismos. cada um né? é humano diferente. O meu sonho, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu faria, jamais vai ser o que eles vão fazer. Então, assim, eu não acredito em família estruturada, igual esse pessoal fala. Ela não existe. Por exemplo, o pessoal fala assim, uma pessoa é psicopata porque vai saber o que ele viu na infância. O psicopata tem uma educação maravilhosa, excelente, linda. O problema é que a interpretação que ele estava dando aquilo, quem tem poder sobre a interpretação de quem quer que seja? Essa questão da educação ela é tão importante que Deus nem negocia com isso. Deus nos recebe aqui com os nossos intelectualistas, Deus recebe a igreja que parece mais um bando lá no Rio de Janeiro. Deus recebe tudo, porque a interpretação é um ambiente assim que acharam que Jesus era mau e mataram Jesus. Deus não negociou com isso. Né? Aí hoje acho que Jesus é um ídolo, Jesus é meio de ganhar dinheiro. Então, se Deus é assim em relação às suas criaturas, que pai ou mãe arrogante é esse que vão achar mesmo que serão figuras importantíssimas na vida dos filhos? Não vão. Isso é idolatria, inclusive. Né? Então a gente fica muito preocupado com isso, né? De ter uma impressão perfeita sobre os filhos e tudo. Então, a ilusão que a gente tem que ter é essa, não você. E é claro, cada um ser o que é. Por exemplo, a Sônia é autêntica como ela é entrona, ela entra. Eu não sou entrão e não entro. E não é porque eu não me importo, é porque eu não sou entrão. E talvez isso equilibra, né? A Isso paternidade que e a eles reclamam se você não entrou, reclamam se você entrou. Tem. Nada, ninguém Eles vão sabe. reclamar de qualquer Eles vão coisa. reclamar. Quando eu engravidei, a primeira coisa que a Dani falou na época foi assim, olha, você não vai ser uma mãe perfeita não, ninguém é. É, porque a mãe perfeita ela é psicopata. Isso. Ela é o Se todo. você teve sucesso em ser mãe. Pode conviver Agora, com as a faltas. gente tem algum tipo de consciência social que serve mais para os outros do que para a nossa casa. Não tem isso. Porque a consciência que eu tenho é a consciência de um ser humano que entende de ser humano. Mas o fato de eu entender de ser humano não me dá nenhuma garantia de que a minha família vai abraçar isso, porque eu sou um ser humano, pai dos meus filhos, de mim. Mas é isso, por exemplo, a leitura que eu fiz, o que eu acho que meu pai e minha mãe não cuidou de mim, foi uma outra leitura. Eu acabei me tornando uma pessoa um pouco independente. Eu nunca fui de perguntar nada, eu vou lá e pesquiso tudo, porque eu morri de medo de tomar algum xingo do meu pai, que ele era muito mal-humorado. Mas eu nem sei se é por isso também não, porque as minhas irmãs enfrentaram meu pai na chatice dele. Elas sabiam que eu tomava xingo, iam lá e enfrentavam ele também, elas eram chato igual ele. Então a culpa não estava fora, é uma dinâmica, né? E é uma dinâmica de opções que você faz o tempo inteiro. E talvez pelas coisas que eu ia exercer, uma pessoa mais intelectualizada, ela tem que ser uma pessoa que gosta de pesquisar. Né? Só que isso, do ponto de vista do conhecimento, é uma coisa, do ponto de vista da vivência, é outra. Então, às vezes, a pessoa teve um pai tão maravilhoso, pega os filhos do Caio, vamos falar de uma figura famosa, pega os filhos do Caio. Às vezes ele nem percebeu isso, mas os filhos dele não vão seguir o ministério dele até por essa questão
Assim, meu pai é tão maravilhoso que eu não vou nem me atrever a chegar perto do que ele é. Aí você já tem uma neta, que de repente assim, meu avô, é machistão, releva, mas ao mesmo tempo ela ajuda o avô dela no trabalho dele. Ela entendeu, meu avô é pastor, velho, meu avô é de boa. Ele já tem essa coisa. Você pega o segundo filho dele que trabalhava muito no ministério com ele, que é o Davi. O que o Davi figurou na vida? Ele gosta só de cantar, de falar de futebol, né? Aí você pega o Ciro, inteligentaço igual o pai. O Ciro fala, meu pai, eu tenho toda a inteligência para qualquer coisa do mundo, eu só quero ser do Conservatório de Música do Rio de Janeiro, só quer cantar ópera. Ele aprendia tanta coisa que para ele aprender muito não tem graça. Aí ele foi estudar ópera. Ele cantou lá do Municipal do Rio de Janeiro. Né? E a mais nova, que é a menina que ele adotou da favela, virou uma companheira dele ali no dia a dia, mas não é uma pastora, Juliana. Né? Não vai fazer as obras. Aí você tem o filho da Adriana, ele criou um método confrontacional, o método de Jesus. Só que o problema é que ele ganha dinheiro para fazer esse método de Jesus. Que é assim, né? Não tem psicologia, não tem psicanálise, é um método confrontacional, o Daniel. Então, isso que eu estou falando, a percepção que as pessoas têm da paternidade, ou da maternidade, é a percepção das pessoas. Eu posso fazer alguma coisa com isso lá no consultório, eu não tenho como fazer nada em relação a isso no dia a dia, muito menos no meu dia a dia. As pessoas até falam assim, não, é que o exemplo arrasta. Ué, o meu exemplo é de um cara que vive trabalhando e produzindo pelo bem da humanidade, mas a minha bondade pela humanidade é ridicularizada dentro de casa. Porque aí você pega até desse... o que adianta você preocupar com a humanidade inteira e a sua casa não? Só que é engraçado, em casa dela só tem gente adulta, né? Eu nem tem mais que me preocupar com a minha casa nenhuma. Minha casa deveria estar comigo pelo bem da humanidade. Por que eu estou falando essas questões todas? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.